Uniprime apresenta Bom Vivan Ano 19. Oferecimento. E Viva Florianópolis, SC 401, Shopping Casa e Design. KDS Engenharia, veja seu futuro imóvel através dos nossos olhos. Empório da Cozinha, Eletros Gourmet. Up Ambientes, móveis únicos e personalizados. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição aí na sua televisão. Gente, ele é graduado em Administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Também cursou Direito pela Universidade Federal do nosso estado. Possui mestrado em Management em Public Service pela DePaul University de Chicago. Caramba, hein? Nos Estados Unidos. Foi diretor e professor da Unisul, tendo participado da gestão do time de vôlei da Universidade do Sul do Estado. Além disso, é empresário e tem experiência em projetos de consultoria, em especial na implementação de novos sistemas de modernização de processo. O nosso entrevistado de hoje, com esse grande currículo, é o presidente do Avaí, Júlio César Hertz. Tudo bem? Boa noite, prazer estar aqui com vocês hoje. Presidente, falar com um presidente de futebol, programa gravado, a gente tem que escolher a semana certa. Porque o futebol é um universo completamente diferente de tudo que você viveu, principalmente dentro das universidades, né? Verdade. O imponderável, o resultado em campo, aqueles 90 minutos, que os resultados podem ser uma derrota, um empate ou uma vitória. E são exatamente os 90 minutos onde não há a sua participação na administração. Você pode preparar o elenco, pagar o salário, vender patrocínio, administrar os sócios, mas quando o time entra em campo, a única coisa que você não pode é fazer nada. Até chegar ao futebol, antes de chegar à paixão do Avaí, porque eu sei que você também deu sua contribuição sem a parte financeira, como assessor da presidência, como é que é a vida do presidente, Júlio? Estudou na UDESC, administração que é referência no nosso estado e em todo o Brasil, né? Uhum. Depois fez Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Em algum momento existiu o planejamento, o desejo de ser o presidente de um clube de futebol? Não, nunca pensei em ser presidente de um clube de futebol antes. Na verdade, começando a me envolver na vida política do clube, como conselheiro, e entendendo um pouquinho mais do dia a dia do futebol, e o comprometimento e o amor que se tem para o clube, né? Essa paixão que está tudo envolvida, que faz parte importante da nossa vida, eu queria achar um presidente que representasse os meus valores de modernidade, de crescimento, de fazer o time uma organização melhor e, por via de consequência, com resultados melhores. E tentei procurar essas pessoas da cidade, não consegui e acabei sendo convencido a colocar meu nome à disposição e faço isso com muita satisfação e orgulho. Esse processo de convencimento, ele primeiro aconteceu com o Júlio e depois com o que rodeia o Júlio, principalmente falando de família, né? A família é a questão importante, né, na questão da decisão aí, mas ser o presidente do Avaí Futebol Clube nunca é um projeto pessoal, é sempre um projeto coletivo. Há uma eleição, o Avaí tem uma democracia forte, não é um grupo de conselheiros que decide quem vai ser o gestor do clube. O que você está falando parece ser óbvio, mas não é assim dentro do universo do futebol. Não é. Santa Catarina, que eu saiba, o único clube que tem o voto direto do sócio para a escolha do presidente é o Avaí Futebol Clube. É um voto igualitário de todos os setores, tanto do torcedor como do conselheiro? Na verdade é o seguinte, o conselheiro também é candidato. Então os sócios que têm mais de um ano de associação, eles têm direito a voto, tem que ser acima de 16 anos e estar em dia com as mensalidades junto ao clube. Então esse colégio eleitoral elege o presidente e o vice, que a gente chama de diretoria executiva, e também elege o conjunto de conselheiros que fazem e apoiam as chapas dos candidatos a presidente. Então todos os conselheiros hoje do Avaí, vamos dizer todos não, são 300 conselheiros,
Tem os conselheiros natos, que são ex-presidentes e ex-presidentes de conselhos, esses não são votados, mas tem em torno de 270 conselheiros que têm um mandato de 4 anos igual ao meu mandato. Então, a democracia, o sócio escolhe o conselho, que não é um cargo vitalício, não é uma prerrogativa de um grupo fechado, mas e também escolhe o seu presidente e o vice-presidente. Agora, tem duas coisas, 2 cursos, dois mecanismos de estudo muito importantes para o ser humano. E você teve a habilidade de fazer tanto o curso de administração como do direito. Muita gente trabalha em vários segmentos que fez administração. O direito, ele te dá uma base do que pode, dos deveres e dos direitos literais. O quanto isso é recomendável para qualquer pessoa que queira chegar em algum objetivo na vida, né? A minha profissão é administrador. Então, eu me formei na ESAG e eu sempre trabalhei como administrador. Essa é a minha profissão. Agora, o direito é uma paixão, né? O meu pai foi advogado e formou em direito também. A minha esposa também é formada em direito. E eu acho assim que, eu não diria formação de direito, mas todo cidadão precisa ter um conhecimento mínimo de direito constitucional, de direito civil, direito penal, direito das diversas áreas do direito. Que isso te dá um conjunto de ferramentas importantes para você desempenhar a sua profissão. Seja administrador, seja um médico, seja um jornalista. Até para não errar, né? Exatamente. Então, eu sou bacharel em direito, então eu não posso dizer que eu sou advogado, porque eu não estou vinculado à Ordem dos Advogados do Brasil, mas o fato de você ser um bacharel em direito, você pode fazer um concurso para juiz, concurso para delegado, você pode ser um promotor, você pode trabalhar em diversas áreas, um funcionário público que tenha essa prerrogativa, delegado, polícia civil, polícia federal, né? E também pode ser advogado. Mas tu podes usar esses conhecimentos adquiridos através do estudo do direito para a tua profissão. Então, análise de contratos, entender até onde você pode chegar numa situação ou outra, ele te dá um bom manancial. Eu recomendo isso para todo mundo. E essa noção, comandando um clube de futebol onde o universo é completamente diferente de tudo. O que acontece no futebol só acontece no futebol. A palavra tem pouca importância, o contrato ele pode ser quebrado a qualquer momento, existem regras no contrato que só existem no mecanismo de futebol. Você, por exemplo, time de Série B, geralmente tem uma cláusula que quando o time de Série A procura, tem que liberar. Esse tipo de coisas que acontece no futebol é uma injeção de adrenalina e de intensidade muito diferente, né? Você fez uma pergunta que embute um certo conceito por trás, né? Que é uma coisa mais pejorativa com relação ao futebol como uma coisa extraordinária. Quando eu decidi, e eu e o Bruno decidimos assumir o Avaí, ou ter a oportunidade de assumir o Avaí, a gente entendeu que a gente tinha que mudar esse status quo do futebol. Por que um dirigente não pode ter a palavra com o atleta e o atleta não pode ter a palavra com o dirigente? Então são essas situações que a gente está tentando mudar. Porque é um processo... Parece meio que a pessoa fica assim, seja meio ingênua, mas não é. A gente está tentando implementar esse tipo de regras que seriam muito mais afeitos ao ambiente empresarial para dentro do futebol. Eu acho que a gente pode colocar que um exemplo positivo foi o caso do Betão, que usou habilidade com seriedade, com clareza, com transparência, respeito. Sim. A gente abriu o jogo para ele, né? Conversamos com ele, ele entendeu a proposta, né? E a gente ficou muito contente que ele continua no clube, não mais jogando futebol como jogador, excelente que é e que foi, né? E agora está usando todos os conhecimentos dele para ajudar a formação dos próximos jogadores de futebol do Avaí, que é a base. O Betão, ele parece, e aí eu vou generalizar e talvez cometer um grande equívoco, é que realmente
o Betão, ele é literalmente um cara fora da curva, né? Onde a palavra, onde o respeito, a dignidade. Eu lembro que ele teve uma entrevista comigo aqui no final do ano passado e não havia uma conversa com o novo presidente até então, mas ele não a conversa aqui publicamente, ele não colocou uma faca no pescoço ele soube levar, e isso é tão importante, porque realmente o diálogo são dos dois lados. Se um quiser vir com a transparência, mas se o outro não quiser, dificilmente as coisas vão acontecer. O fato é o seguinte, o desafio que nós temos pela frente, disputar um campeonato brasileiro da Série A, e a intenção e o propósito que a gestão propôs para a torcida é de permanência na Série A. Então a gente precisa de um time com uma certa experiência, mas também com juventude, com intensidade e uma disposição física, e fazendo parte de um esquema tático importante. Quando a gente começou a avaliar como que esse elenco teria que ser montado, né, a gente foi observando os jogadores que estavam no elenco do Avaí, quem fica, quem permanece, e a gente conversou com o Betão, né, a gente manteve ele para o Campeonato Catarinense e fizemos uma proposta para que ele continuasse no clube, porque entendemos que existe um conceito por trás que pode ser até uma questão forte psicológica, mas é a essência de uma organização, ou seja, a gente chamou isso de DNA havaiano. E o Betão, ele personifica parte do DNA havaiano, assim como o Marquinhos Santos, assim como o Jacaré, assim como o Flávio Kretzer, semana que faz para o jogo. O Batoré. O Batoré veio essa semana passada visitar a ressacada, mas ele não é um funcionário. Eu estou falando de ex-atletas que fazem parte do dia a dia e vão formando os atletas havaianos vindo de base. Então, dá para notar claramente a postura do Arthur Chaves, que está há 10 anos, vai ser o 11º ano dele dentro do Avaí. Então, esse DNA havaiano, essa situação de você valorizar quem contribuiu para essa formação do clube e ter essa alma, a essência do que é pertencer ao Avaí Futebol Clube. Então esse plano de carreira é muito interessante. Vamos fazer um breve intervalo aqui. Eu quero falar para você de casa. Hoje estamos recebendo o nosso presidente. O nosso presidente é ótimo, eu já estou me declarando aqui como bom havaiano. O presidente do Avaí, Júlio Herdet. O nosso programa tem o oferecimento da loja Harmonize, que fica situada na Avenida Mauro Ramos, bem no frente do Beira-Mar Shopping. Uma loja incrível. Ela compõe todas as peças do nosso estúdio, sempre com muito bom gosto. A equipe da Jo e toda a turma da Harmonize é realmente uma loja que eu indico quando você for decorar a sua casa, é especial. E também da Ox Seguradora. Oxigênio, um dos elementos essenciais à vida. E assim como respirar, se sentir seguro é primordial. Essa é a essência da Oxi. Oferecer segurança para que você possa viver da melhor maneira possível. Assim, você poderá respirar aliviado a cada passo. Muito bem, hoje no nosso Bom Ivan temos o prazer de conversar com o presidente do Avaí. Olha, quer investir com segurança e rentabilidade? Invista na Uniprime. Com as opções de aplicações da Uniprime, você investe, poupa e realiza. Aproveite a alta da Selic e aumente o seu rendimento. Seu dinheiro vale mais na Uniprime. Fale com os nossos gerentes e invista no seu futuro. A Uniprime é diferente, é cooperativa, é para você crescer. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. Você está assistindo Bom Vivan com Léo Coelho. Oferecimento:
Oxy Seguradora, essencial é estar seguro. Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, Beira-Mar Office, Florianópolis. Claro, você merece o novo. Cris Metal, feita para transformar. Onilux, transformando espaços em ambientes. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Quando a escuridão parece ter dominado tudo, a luz encontra seu caminho. Fuja de conexões estranhas, corra para a Claro e faça sua casa brilhar. Assine Claro Net Virtua 350 MB, mais Netflix por R$ 99,99 por mês. Com a Claro, a casa brilha até no mundo invertido. Te vejo do outro lado. Do outro lado. Todos os dias temos uma nova oportunidade para cuidar de pessoas e sonhos. E cuidar é uma palavra importante, pois é ela quem nos transforma diariamente. Aliás, somos feitos para transformar. Somos uma empresa que se preocupa além da geração de bens e serviços. Somos uma organização que está atenta aos estilos, às tecnologias e às mudanças no mundo. Estamos próximos de nossos clientes. Afinal, esse é o nosso compromisso com as pessoas. Cris Metal, Esquadrias e Vidros. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Vivan. Hoje recebendo o presidente do Avaí, Júlio Regert. Esse sobrenome, para o Manezinho falar, é quase de chamar de Estepô, porque não é fácil. Alemão? A família, o Hertz, né, que é parte do meu pai, é alemã. Mas todas as outras famílias que compõem a minha família são de origem alemã. É Hertz, Schneider, Klein e Willimann. Presidente, o senhor se propõe a fazer algumas mudanças e no futebol, aquela questão que a gente estava falando de essência. O futebol ele não é só dentro das 4 linhas, com os 11 jogadores, com o seu plantel. Existe todo um lado que muito bem desenvolvido com a relação com o torcedor, de dinâmica de evolução, de aprimoramento, de um espetáculo que faz parte do conceito do futebol. Só que a gente está lidando com um mecanismo, e aí talvez seja essa palavra mesmo, de certa forma em alguns pontos defasados, mexendo em coisas que estão muito paradas, obsoletas. Como é que é lidar com uma alma e com uma essência tão moderna e muitas vezes esbarrar na prática com coisas realmente muito antigas que precisam ser chacoalhadas? Estratégia, metodologia... Paciência, achar as pessoas certas para te ajudar nesse processo, né? E não atropelar as coisas, né? Mas também não deixar a coisa ficar em marasmo. Tudo isso faz parte da questão da gestão de mudança. E gestão de mudança, você tem que dar o exemplo. Você tem que conduzir esse processo de mudança. Você dá oportunidade para as pessoas, você indica o caminho. Se a pessoa não está correspondendo com esse processo de mudança, você troca a pessoa e renova o ciclo. Então, é um exercício de paciência, é um exercício de... Essa sistemática, ela cabe, por exemplo, no exemplo do Claudinei, que era o técnico do Avaí, foi dada a oportunidade para ele manter, ou o futebol lá dentro já é diferente. A gente esperava, a gente tinha proposto algumas situações que não aconteceram e aí, em virtude disso, a gente fez a questão da mudança. Foi basicamente esse mecanismo. O início do processo, hoje nós estamos no mês de junho, início de julho, de janeiro até abril, tudo que a gente está vendo de azul e branco e feliz não era o que rondava a sua administração e, consequentemente, a sua vida pessoal, tudo parecia muito mais nebuloso. Aquele momento, uma vez eu te encontrei nessa casa, mas foi bom passar por aquilo. Tu olhou para mim e falou assim, foi bom entre aspas, porque não fui eu que passei, foi o senhor. Mas assim, esses ensinamentos, eles fazem parte também da caminhada. Às vezes não precisa ser tão duro, né? O que não te mata, fortalece, né? Não, mas às vezes machuca, né? Machuca. Sim, primeiro que eu também estava separando um pouco o lado gestor do lado torcedor, que isso psicologicamente é difícil, tu não tem uma chavinha que tu vira, né? Então, quando os resultados em campo não vinham,
Eu sabia que o torcedor estava sofrendo, só que eu, Júlio, torcedor, também sofria. Mas a dor, quando se é presidente do clube, é maior do que a dor do torcedor. E o seu comportamento durante o jogo também mudou? Sim, agora eu tô... Tá mais comedido? Eu tô mais comedido, né? Não tenho tanta a emoção em cima ali. Mas como o torcedor, ele não vê o dia a dia do trabalho da semana, né? Para ele, para o torcedor, existem algumas surpresas e como você não tem a informação completa, muitas vezes a tua conclusão é o que parece, mas não é o que é. Então, quando a gente vê, por exemplo, o gol que o Kevin fez contra o Botafogo, que nos deu a vitória, aquele tipo de batida de falta, foi exaustivamente treinada na ressacada. Então, quando você vê só a batida de falta, ele acertou porque foi feliz. Não. Aquilo é fruto de um trabalho. E esse trabalho vem ao encontro daquilo que você falou, que o Marquinhos Santos, que faz parte do planejamento, do plano de estratégia do Avaí, é uma referência, né? E o Barroca já colocou isso também, dizendo que, olha, o Marquinhos está ali do lado, dando as dicas. São coisas pequenas que só acontecem durante a semana, mas que no final de semana pode ou não acontecer. Ele faz parte de um contexto todo, Marquinhos, Barroca, agora o assistente, o Felipe, o Capela, que é o novo preparador físico. Todo esse grupo faz parte dessa engrenagem. Então, quando você vê aquele gol do Kevin, que foi treinado, eu já estava esperando aquele gol, porque eu sabia que ele tinha se dedicado bastante para isso. Mas o futebol, ele te prega peças incríveis, Léo. Eu não sabia que o Kevin ia jogar no gol contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Isso não estava planejado, ele nunca treinou, mas o futebol é tão imprevisível, por isso que ele é apaixonante. Ô, presidente, eu tenho observado muito o Twitter, e o Twitter é uma ferramenta que tem de tudo, exposições de vários tipos de pensamentos, de opinião. E eu vejo, assim, hoje o Brasil sofre dentro do futebol uma crise muito grande de arbitragem, né? E aí tentando, eu não vou dizer que eu consigo, mas tentando deixar a paixão de lado, a gente percebe que o Avaí, em certos momentos, teve algum tipo de foi prejudicado. Todos os clubes são prejudicados porque a arbitragem realmente não é uma tarefa fácil. Tem algum tipo de ligação com o seu comportamento administrativo? Você percebe que isso pode acontecer ou não? Isso são falhas que acontecem dentro do futebol. Crise de arbitragem, né? Eu não vejo isso, né? Principalmente agora no início da gestão, em que a gente tem acompanhado e vivido o futebol mais intensamente. Muitas vezes, como torcedor, o cara fica pensando, mas esse árbitro pode ter sido comprado, esse árbitro pode ter... Eu passei a não acreditar mais nessas teorias, né? Pode ter havido, com certeza, no passado, deve ter acontecido, mas eu acho que nós temos árbitros excelentes e nós temos árbitros médios e nós temos árbitros ruins. O VAR veio para tentar corrigir esses erros grosseiros e, em certa medida, tem corrigido, mas também tem operadores de VAR muito bons, médios e ruins. Então, pego, por exemplo, o caso do Daronco, que apitou na ressacada, um excelente árbitro, mas o VAR instigou a ficar em dúvidas em lances capitais que ele tinha apitado certo. E ele se perdeu um pouco. Então, esse time, VAR mais arbitragem, ele precisa estar mais equilibrado e que dão os melhores resultados. Acompanhando isso, eu tive várias conversas, né? Tanto na Federação Catarinense de Futebol, na época do Campeonato Catarinense, e agora no Campeonato Brasileiro. Estive com o CNM, fiz uma visita. Ele é o novo diretor de arbitragem da CBF, e ele mostrando quais eram as dificuldades e as situações e o que eles estão fazendo para tentar corrigir ou minimizar esses erros, né? É claro, como torcedor, né, e aqui separando o lado de gestor e torcedor,
A gente fica, às vezes, enfurecido com algumas decisões e questões do que a arbitragem faz nos jogos. Mas, assim, num contexto geral, eu não vejo um caos, mas também não está tão bom. Tenho vários colegas presidentes que têm reclamado de lances, né? E um lance que eu achei que ficou bem duvidoso foi esse pênalti na Série B contra o Vila Nova a favor do Criciúma. Foi, né? uma cena, eu diria uma cena lamentável. Então, esses erros ainda continuam acontecendo, mas eu não acho que há uma premeditação do árbitro ou do VAR em relação a um clube, em relação a outro. Isso eu quero acreditar que não aconteça. Hoje, no nosso Bom Ivan, temos o prazer de conversar com o presidente do Avaí, Júlio Herdert. Olha só, o nosso programa tem oferecimento da Costelaria Ponta da Agulha, a melhor costela de Santa Catarina. 4 endereços, deixa você com água na boca neste exato momento. Do Super Imperatriz e da loja da Casten, aqui na Grande Florianópolis. São 2 lojas da Casten, uma na Avenida Beira-Mar, outra na Presidente Kennedy, na cidade de São José. E a Casten está com promoções especiais. Começou o inverno, é bom você estar muito bem aconchegante na sua casa. Vale a pena você passar na loja da Casten, dica de Bom Vivan. E na Casa a Caso Home Style, você encontra produtos, serviços e marcas exclusivas. Tudo que você precisa para criar ambientes dos seus sonhos. Persianas, cortinas, tecidos, tapetes, papéis de paredes e móveis outdoor. Casa a Caso Home Styling, sua casa como você sempre sonhou. O nosso Bom Vivan também tem oferecimento do Imperatriz Gourmet. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Você está assistindo Bom Vivan com Léo Coelho. Oferecimento. Grupo Energiluz. Nossa energia é você. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Marmoraria Granel. A número 1 em nacionais e importados. Arquitetura do sono. Dormir bem, somos especialistas. Kia Power Imports. O poder de surpreender. O movimento por um mundo mais sustentável já começou. Chegou o Kia Stonic Híbrido, o SUV que une o melhor do motor turbo GDI à eficiência da eletricidade. O Kia Stonic oferece o máximo em economia e sustentabilidade, com a exclusiva frenagem regenerativa de energia e o inovador modo velejar. Kia Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia, movement that inspires. Todo fim de semana eu falo aqui da Up Ambientes, um lugar muito especial em Jurerê Internacional, onde você encontra o primeiro bar-bistrô da América Latina, que convoca todos os sentidos para você se autoconhecer e, consequentemente, conhecer melhor os produtos e os móveis muito especiais da Up Ambientes. Gente, hoje no nosso programa temos o prazer de conversar com o presidente do Avaí, Júlio Herdert. Júlio, rapidinho, porque o nosso tempo agora é curto. Esse ano o campeonato tem janelas de investimentos. Torcedor, primeira preocupação, quando o time vai bem, tem chance de perder alguém do elenco?
Bisoli, por exemplo. As janelas de transferências, elas foram introduzidas esse ano, né? Então, no início do campeonato abriu uma janela e agora do dia 15 de junho a 15 de agosto vai abrir a segunda e última janela do campeonato. Nessa janela é permitido, pelo regulamento, fazer transferências dos jogadores. Dos principais, você estava falando do Bisoli, mas dos principais jogadores que o Avaí tem hoje no seu elenco, aqueles que completaram 7 jogos, no mínimo 7 jogos do Campeonato Brasileiro, eles não podem ser transferidos para outro clube do mesmo campeonato. Então, os grandes times de Série A não vão poder pegar, e o Bisoli, por exemplo, mesmo com poderio econômico. Avaí pode perder para um campeonato internacional. O Bisoli, por exemplo, ele tem os seus direitos federativos vinculados ao Avaí para esse campeonato, mas os direitos econômicos vinculados ao Atlético Paranaense. Digamos assim, se o Real Madrid quiser contratar o Bisoli, ele procura o Atlético, tá? Com uma compensação, ele vai pro Real Madrid. Mas não vai para jogar no Atlético ou no Flamengo esse ano. Se acontecer isso, o Avaí tem participação nessa negociação? No contrato do Bisoli, sim. Tem uma parte que seria, digamos, um ressarcimento pelo rompimento do contrato, digamos assim. Mas cada jogador tem os seus contratos e tem umas questões. O Avaí tem uma comunicação diferente, especial, está cada vez mais transparente. Quem é que está no radar e desejo do presidente / torcedor de trazer para ir vestir a camisa esse ano de 2022? Felizmente eu tenho o Jorge Macedo, o Lucas Ottoni e o Bruno Comicholi. Eles estão trabalhando junto com o departamento de mercado, que é coordenado pelo Giovanni. Eles estão com os nomes mapeados, mas existem algumas restrições que precisamos trabalhar. Primeiro, se o clube quer ceder esse jogador para o Avaí. Segundo, se o jogador quer vir para o Avaí. Terceiro, se o Avaí tem condições de arcar com o salário desses jogadores. Essa boa campanha então, todo até agora facilita conjunto. a negociação. Facilita e dificulta. Jogadores que estão em times que não estão sendo aproveitados, não fizeram 7 jogos, e em times que estão disputando a permanência na Série A com o Avaí, eles não querem reforçar o Avaí. Então a gente viu mapeou jogadores e também jogadores que a gente não tem os 7 jogos que poderia estar no mercado de transferências, o Avaí não vai querer reforçar um adversário direto. O senhor espera trazer mais quantos? 3, 4, 2? A torcida já mais ou menos sabe, acompanhando os jogos, quem acompanha os jogos sabendo o que a gente precisa, né? Então a gente precisa de um lateral esquerdo, que o Cortez já tem uma certa idade. Mas está voando, né? Está voando, mas ele às vezes toma cartão, então ele pode ficar fora de algum jogo, então a gente precisa de um lateral esquerdo, possivelmente ali mais um meia de criação, né? Felizmente o Jean-Pierre está começando a se sentir melhor no Avaí, começando fisicamente superar os problemas que ele tem e tem com méritos próprios trabalhando, e a equipe apoiando o Jean-Pierre. Então um meio campo sempre salutar, né, para você ter até alternativas táticas para o nosso treinador, né? E também no ataque. No ataque nós temos que reforçar, porque a gente precisa de gols. E gols transformam em pontos, e pontos é o que a gente precisa para ficar. 2 coisas rapidinho. Tá feliz com o Rooftop, que é o espaço novo da Ressacada? Rooftop é um espaço diferenciado, é uma proposta, eu diria assim, ousada para um ambiente de futebol. Ousadia e alegria, diria Thiaguinho. Mas estou satisfeito pelo feedback que tenho recebido das pessoas que têm ido lá, né? Tem algumas pessoas que fazem elogios e algumas pessoas que fazem a crítica. Porque a crítica, assim, mais no sentido positivo, porque a pessoa vai para um estádio querendo ter um clima de torcida e observar um jogo de futebol.
E lá no rooftop há um monte de atrações e distrações que a pessoa assim, porra, eu não consigo assistir o jogo direito, porque tem tal atração, tal coisa. As movimentações. Então, mas tem gente que gosta dessa situação. Então, é mais uma alternativa, tá? E eu estou bem satisfeito com essa iniciativa. Presidente, quem não conhece, tem que conhecer. 2023 é um ano emblemático para o futebol catarinense, porque o Avaí celebrará 100 anos. A mobilização, planejamentos, projetos para esse ano tão especial como o ano que vem, que já começam esse ano com a manutenção para o time na Série A. Tem vários projetos que estão em andamento, né? Nós recentemente institucionalizamos no clube um comitê para tratar dos atos e fatos para esse evento importante que é o centenário do Avaí Futebol Clube. Então tem uma turma trabalhando com a parte do registro histórico, são livros, parece que são 3 ou 4 livros que vão ser lançados ao longo dessa questão do centenário. A Ressacada deve receber a gente deve montar um memorial e já recolhemos e catalogamos vários materiais que contam a história do clube, mas a gente vai querer reforçar isso e até pedir para aqueles havaianos ou de famílias havaianas tradicionais que tem algum acervo na sua casa, que queira compartilhar com a torcida havaiana, que a gente vai cuidar num memorial em relação a isso, e uma série de eventos para comemoração do centenário. Mas a gente sabe que a questão anímica do torcedor e de um ano de centenário, ela depende muito do resultado em campo. Então, passa pela permanência na Série A esse ano e montar um time que seja gostoso de assistir na Série A o ano que vem. Porque historicamente no Brasil, Flamengo não foi bem no centenário, não me lembro se o Vasco foi bem, mas eu acho que não foi bem. O nosso co-irmão, o Figueirense, passou por dificuldades no centenário. É uma data emblemática, mas o risco também é alto. Você acha que tem alguma maldição, alguma coisa assim? Ou é simplesmente trabalho e organização? Se existe maldição, que seja quebrada. Que seja quebrada. Da Ressacada. Não, não dá para a gente olhar exemplos de outros assim e tentar encaixar. São circunstâncias diferentes e situações diferentes, né? Você citou o Flamengo ali. Pô, eu lembro que eles investiram um bom dinheiro em Sávio, Romário e Edmundo, né? O melhor ataque do mundo, não era isso o que era falado? O que aconteceu dentro do ambiente que um ataque com esses jogadores de alto potencial técnico não deu certo? Então tem que entender o que está por trás. Não é só simplesmente assim, eu vou comprar isso, aquilo que dá certo. Futebol também é uma química, tem que ter respeito entre um jogador e outro. Eu sempre digo que um melhor time não é aquele que tem os melhores jogadores de cada posição, né? 11 Pelés não faria um time bom. Que talvez o gol, a zaga, o lateral, né, poderia ter uma falha. Eu digo que um time ele tem que ser equilibrado, em que um vai cobrir a falha do outro, vai cobrir o que o outro não está conseguindo fazer de bem, né? Então, eu acho que esse equilíbrio, essa sinergia das coisas, elas formam um bom time. E eu não digo só futebol, mas qualquer empresa. Um tem que cobrir o outro. Reforçar quando você falou que o futebol é um projeto coletivo e plural. Cláudio Gomes, Luciano Correia, Kaká de Paulo está fazendo um trabalho sensacional. O próprio Bruno. Xavier. Barroca, Marquinhos, Bissoli. Sai não, Betão. Presidente, fico feliz que sentado aí já teve desse ataque do Flamengo, Romário e Sávio. Ainda falta o Edmundo conversar aqui no nosso Bom Banco, que ano que vem completa 20 anos. Obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo seu trabalho. E amanhã, domingo, a gente se encontra às 11 da manhã para um espetáculo Avaí Cuiabá. Torcedor havaiano, venha para a Ressacada. Vamos aproveitar esse momento, vamos apoiar o Avaí, porque o time tem se dedicado, mas a torcida do Avaí tem sido espetacular.
ela tem dado o apoio em todos os momentos. Quando o time dá uma caída, porque tu não consegue manter o ritmo 90 minutos, a torcida está lá para apoiar. Está na frente, apoia. Tomou a virada, por exemplo, como aconteceu com o Palmeiras, apoiou e conseguimos empatar. E assim essa sinergia que está acontecendo. Então, parece que tem uma mágica por trás, coisa que a gente não consegue explicar. Mas essa sinergia da torcida, e aí reforço o convite do Léo, né? Venham para a ressacada. Diria Roberto Alves, todos os caminhos levam à ressacada. Presidente, obrigado. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Se você não conseguiu acompanhar nossa entrevista desde o início, aponte aí a sua câmera do celular aqui para o Facebook ou para assistir no YouTube o nosso Bom Ivan e toda a nossa história nesses 19 anos na comunicação em Santa Catarina. Vem aí o Jornal da Band, a gente se encontra no próximo fim de semana, sábado, 18h50, na tela da TVBV, a Band no nosso estado. Tchau! Você assistiu Bom Vivan Ano 19. Oferecimento: Jurerê Internacional, mas você pode chamar de Jurerê In. Escritolândia, o universo do seu escritório. Karsten. Cores e molduras, moldurando seus melhores momentos. Casa a Caso, Home Styling. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. Quer mobiliar sua empresa? Somos especialistas em móveis de escritório há mais de 30 anos. Mobiliamos desde grandes empresas até escritórios compactos, auditórios, espaços de descompressão, ambientes de recepção, reunião, diretoria. Só a Escritolândia tem móveis incríveis, entrega ágil e entende o que você precisa. Vem pra cá. Escritolândia, universo do seu escritório. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver.